Sabe quando a gente precisa contar para alguém o que uma outra pessoa falou? Seja numa reunião de trabalho, contando uma história para um amigo, ou até mesmo vai fazendo uma fofoca, a gente usa o tempo todo o que chamam de discurso indireto. Mas como é que essa transformação da fala original acontece de verdade? Bom, é isso que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender isso de vez, nosso caminho vai ter 5 paradas. A gente começa com o básico, o que é o quê, e vai avançando passo a passo. Vamos ver cada regra, cada detalhe, para no final tudo fazer perfeito sentido. Então, para começar, qual é a grande diferença entre a gente citar alguém, usando as palavras exatas da pessoa, e simplesmente contar a ideia do que ela disse? Vamos entender isso primeiro. O discurso direto é basicamente um copia e cola. A gente repete tintim por tintim o que foi dito, usando as mesmíssimas palavras e, claro, colocando tudo entre aspas. Como no exemplo, Mateus disse, eu gosto de maçãs. Não tem erro, é a fala original. Já no discurso indireto, a coisa muda. Aqui a gente não está mais citando, a gente está relatando. A gente conta a ideia do que a pessoa falou. E para fazer isso, a frase original precisa ser adaptada. É aí que as regras entram em jogo. Por exemplo, a fala eu gosto se transforma em ele gostava. E é essa transformação que a gente vai entender agora. Chegamos agora no coração do assunto, na regra de ouro do discurso indireto, que é sobre a mudança do tempo verbal. O nome técnico para isso é backshifting, mas pode relaxar, porque a ideia por trás é muito mais simples do que esse nome sugere. A lógica do backshifting é bem intuitiva, na verdade. Pensa só, se estamos relatando algo que já foi dito, estamos olhando para o passado, certo? Então o verbo também precisa dar um passinho para trás no tempo. É como se a gente estivesse vendo a ação pelo espelho retrovisor, um pouco mais distante. E na prática, isso é bem lógico. Se a frase original está no presente, como I like, ela recua para o passado simples e vira she liked. Se está no presente contínuo, tipo I am living, ela se move para o passado contínuo, she was living. É sempre esse movimento, esse pulo para um tempo verbal anterior. Ah, mas e se a frase original já estava no passado? Ótima pergunta. O movimento continua, tanto o passado simples como em I bought, quanto o presente perfeito como em I have seen, os dois recuam mais um pouco, para o tempo verbal mais distante que existe, o passado perfeito. Ou seja, viram he had bought e she had seen. O passado perfeito acaba sendo o destino final para muitas dessas transformações. Beleza? A regra dos tempos verbais está clara. Mas não são só os verbos que mudam, não. Para o relato fazer sentido de verdade, os pronomes e as referências de tempo e lugar também precisam de um ajuste. Os pronomes, por exemplo, precisam mudar para a gente saber quem está falando. Se uma mulher diz eu estou feliz, na hora de relatar, a gente precisa dizer que ela estava feliz. O eu vira ela. Se um grupo diz nós vamos viajar, o pronome vira eles. É uma questão de coerência, de manter a perspectiva correta. O mesmo acontece com tempo e lugar. Pensa bem, se alguém diz amanhã e a gente só vai contar isso dias depois, a palavra amanhã já não faz mais sentido, né? Por isso que tomorrow se torna the next day, o dia seguinte. E o mesmo vale para o lugar. Here, que é aqui, vira there, que é lá, porque a perspectiva de quem relata mudou. E aqui, olha só, a gente vê como todas as peças se encaixam numa frase só. A fala original da Susan para o David é completamente transformada. O pronome we vira they, o verbo do will recua para would, o lugar here se torna there e o tempo next week vira the following week. Viu? É a combinação de todas as regras que faz o relato ficar certinho. Muito bem, agora que a base está sólida, vamos ver alguns casos especiais que às vezes geram umas dúvidas. Os verbos modais e, claro, as perguntas. Como é que eles se comportam no discurso indireto? A maioria dos verbos modais segue a regra do backshift numa boa. Eles também dão aquele passinho para trás. Então o eu vira would, can vira could e may se torna might. Uma mudança que vale a pena prestar atenção é a do must, que para expressar uma obrigação no passado, geralmente se transforma em had to. Mas atenção, porque existem exceções importantes. Verbos modais que já estão na sua forma passada, como could, would, should e might, bom, esses não mudam mais. Pensa bem, eles não têm mais para onde recuar no tempo. Eles já estão no passado, então permanecem exatamente como estão. Ok, a gente já viu como relatar afirmações. Mas e as perguntas? Como é que a gente relata algo como onde ficam os correios? A estrutura muda um pouquinho aqui.
O processo pode ser dividido em 3 passos bem simples. Primeiro, a gente mantém a palavra que começa a pergunta, como where. Segundo, e esse é o grande truque, a gente transforma a estrutura da pergunta numa afirmação. E o terceiro passo é só aplicar a regra do backshift no verbo como a gente já aprendeu. E pronto! Certo? E aquelas perguntas de sim ou não, que não começam com a palavra como onde ou quando? A solução é usar a palavra se ou if em inglês. A pergunta, você gosta de chocolate? Se torna um relato assim. Ela me perguntou se eu gostava de chocolate. Simples, né? E para a gente fechar esse assunto com chave de ouro, vamos dar uma olhada nas situações em que a regra do backshift não se aplica. Afinal, conhecer as exceções é tão importante quanto saber as regras. Basicamente, são 3 cenários principais. Primeiro, verdades universais, fatos científicos, tipo o sol nasce no leste. Isso é sempre verdade, não dá para colocar no passado. Segundo, se o verbo que introduz o relato está no presente, como em ela diz que. E por último, se a informação ainda é verdadeira. Se alguém disse que mora em Paris e essa pessoa ainda mora lá, a gente pode manter o verbo no presente. E com todas essas regras e exceções em mente, a estrutura do discurso indireto